Olá pessoal, boa noite, graça e paz, Dona Vilma, tudo bem? Está me ouvindo bem? Glória, boa noite, graça e paz, queridos. Como é que está o áudio aí para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? A imagem está boa? Nós estamos só aqui no Instagram hoje, não vamos conseguir fazer aquela transmissão simultânea, né? Instagram e YouTube, porque estávamos ali numa reunião importante ali com o pessoal da igreja e de pastores, então tive que correr aqui e infelizmente não deu para montar toda a estrutura ali para poder fazer a transmissão simultânea, tá? Então hoje nós estamos só aqui no Instagram. Como é que tá aí o áudio para vocês? Tá bem? Ouvindo bem? Legal, obrigado. Que bom, excelente. Pessoal, hoje nós vamos falar do Salmo 17. Semana passada eu fiquei na cabeça que eu já tinha ministrado o Salmo 17 e fiz o 18, e depois que eu fui ver que eu não fiz o 17, né? Acabei pulando o 17, então hoje nós vamos fazer, porque nós temos um propósito aqui de fazer todos os salmos, né? Boa noite, Meire, boa noite, Márcio, graça e paz, queridão. Maria de Lourdes, boa noite. Vamos fazer uma oração rapidinha aqui, antes da gente ler o Salmo. Senhor, nós te agradecemos por este momento, obrigado por podermos estar conectados aqui, entre muitos irmãos de lugares diferentes. Obrigado por esse momento onde podemos meditar e refletir, Senhor, na Tua Palavra, nos Salmos, e ter a nossa fé edificada por Ti, pela Tua revelação. Pedimos, ministra-nos, toca-nos, alcança cada um, Senhor, onde estiverem, os que estão conectados agora, aqueles que estarão assistindo esse devocional gravado em outros momentos. Toca cada um, manifesta a Tua presença, fala ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, vamos ler o Salmo 17. Se você quiser acompanhar aí, fique à vontade na sua Bíblia, ou apenas se focar aqui para ouvir a leitura. Eu vou ler todo, porque não é um salmo muito longo, tá? E é um salmo muito bonito e vale a pena, né, ouvi-lo inteiro. Tem dificuldade de destacar algumas partes aqui. Vamos lá. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende o meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão, ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor.
enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com a tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder da tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos, porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Pessoal, esse salmo é muito bonito e ele claramente mostra aqui o que Davi estava buscando em Deus nesse momento. Ele já inicia dizendo: a minha súplica é por justiça. Minha súplica é por justiça. Davi estava aqui clamando a Deus por justiça. Ele estava se sentindo cercado, ele estava se sentindo rodeado por pessoas perversas que desejavam o seu mal. Ele estava ali cercado de inimigos, pronto para destruí-lo. E ele diz: Senhor, faz justiça a meu favor. Faz justiça a meu favor. Nós vemos as pessoas a quem Davi se refere e por que ele está se sentindo injustiçado. Ele deixa muito claro quem são essas pessoas. Mas algo que me chama a atenção e que resume para mim o que são esses inimigos e essas pessoas que cercam Davi e que o oprimem e que fazem com que ele se sinta injustiçado a ponto de chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou clamando por justiça. Está lá mais para o final do Salmo, lá no verso 14, quando ele diz assim: pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo a sua recompensa. Davi está cercado por pessoas que não têm nada de espiritual, que não buscam o reino de Deus, que não pertencem ao reino de Deus, que buscam exclusivamente se satisfazerem neste mundo. São pessoas que não têm uma perspectiva da eternidade, que não compreendem a condenação eterna a qual estão sujeitos, que estão simplesmente buscando satisfazerem a si mesmos com o que este mundo oferece. Aqui nós vemos que Davi ele faz uma divisão clara, né, entre ele e todos aqueles que são como ele, como nós, e aqueles que não pertencem ao reino de Deus, aqueles que se satisfazem com este mundo, né? Ele faz uma divisão entre aqueles que têm a vida eterna e aqueles que não têm. Claramente no último verso, Davi deixa claro que ele compreende a eternidade e que ele sabe que um dia ele vai morrer, mas ele vai acordar, ele vai ressuscitar e vai ver a face de Deus, e isso vai satisfazê-lo. Então nós podemos fazer uma divisão aqui neste salmo, de pessoas salvas, daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm a vida eterna em Jesus Cristo, que viverão, gozarão a vida eterna em Jesus Cristo e que é isso que os satisfaz, e aqueles que não têm e aqueles que buscam simplesmente a satisfação neste mundo. As pessoas que buscam a satisfação neste mundo e que apenas buscam o que este mundo oferece e é nisso que elas querem se satisfazer, são essas pessoas que estão ali cercando Davi, que estão ali oprimindo Davi, que estão agindo injustamente com Davi, e é com relação a elas que Davi clama a Deus. Todos nós, todos os salvos em Cristo Jesus e nascidos de novo, vivem isso, vivem o que Davi estava vivendo e declarando e mostrando nesse salmo. Todos nós vivemos isso. Todos nós, o tempo todo, estamos cercados de pessoas que querem simplesmente se satisfazer com o que este mundo oferece e que não tem nenhuma perspectiva de eternidade, satisfação na eternidade, e essas pessoas que buscam exclusivamente o que o mundo lhes oferece e que se satisfazem nisso, são pessoas que continuamente estão agindo com injustiça contra outros. São pessoas que continuamente estão oprimindo outros. São aqueles que nos perseguem, são aqueles que vão tentar nos prejudicar e que nós sim seremos e vamos sofrer com essas pessoas. Seremos prejudicados de alguma maneira. Muitas vezes com pessoas próximas de nós, muitas vezes de forma direta, mas a maior parte do tempo de forma indireta. Querido, nós vivemos num mundo
onde que o mundo jaz, esse mundo está morto no maligno. Nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, e hoje o governo humano deste mundo é de pessoas assim. Então nós vivemos o tempo todo vendo injustiças à nossa volta. Nós vemos injustiças no noticiário a semana toda. Nós vemos injustiças acontecendo com as pessoas à nossa volta e conosco o mesmo tempo todo. Basta que nós simplesmente paremos de fazer vista grossa para muita coisa, porque às vezes a gente acostuma e simplesmente vai levando a vida, e se começarmos a observar o sistema que está à nossa volta, socialmente, funcionando, é um sistema injusto. É um sistema que privilegia muitos e oprime outros. É um sistema onde a injustiça parece que impera. Nós vemos continuamente empresários cristãos dizendo, que tem dificuldades de conseguir fechar contratos porque são cristãos e não querem pagar propina, não querem pagar suborno e coisas do tipo. Nós vemos no governo, nós vemos no sistema judiciário, nós vemos no legislativo, nós vemos no meio corporativo isso acontecendo, e nós vemos no meio das pessoas, à nossa volta, dentro da nossa própria família muitas vezes. Nós temos que lidar com isso. Então essa separação existe, e todos nós vivemos o que Davi está vivendo. Todos nós vivemos aquilo por o qual Davi está orando. Agora Davi, ele demonstra aqui claramente que apesar dele estar clamando a Deus por justiça, por conta dessas pessoas que estão à volta dele, o perseguindo e o oprimindo, pessoas que se satisfazem com este mundo e não com a eternidade, nós vemos que Davi, ele sabe exatamente quem ele é diante de Deus. Davi chega de uma forma ousada diante do Senhor, e Davi, ele tem claramente a sua identidade em Deus muito sólida e formada. Davi, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, ouve a minha oração porque ela vem de lábios sinceros. O Senhor declara-me inocente porque o Senhor é imparcial. Ele diz: Senhor, pode provar os meus pensamentos. Me sonda, porque o Senhor não vai encontrar mal. O Senhor não vai encontrar mal em mim. Ele diz: eu ajo de acordo com os teus mandamentos, eu sigo a tua palavra, eu vivo a tua palavra. Ele diz: os meus passos permanecem no teu caminho, eu não me desvio dele. Ele diz: Senhor, eu clamo ao Senhor porque eu sei que o Senhor vai responder a minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Davi deixa claro aqui que ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele é alguém que foi justificado. Ele é alguém que sabe que há uma vida eterna com Deus e que um dia ele vai ver Deus face a face quando ele for ressuscitado no dia do Senhor. Ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe que ele foi justificado diante de um juiz justo. Todos nós, queridos, fomos justificados. Davi foi justificado pela fé no Messias que viria. Jesus Cristo, que ainda não havia vindo, mas que viria para justificá-lo. Nós somos justificados pela nossa fé no Messias que veio. Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu no nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, das nossas ofensas contra Deus, e nos fez justos diante do Senhor com o sangue que ele derramou naquela cruz, em nosso lugar, nos substituindo naquele castigo que era nosso, provando ele da morte que nos era devida, porque nós merecíamos aquela morte, não ele. Somos justificados em Cristo Jesus. Por isso o Senhor pode sondar os nossos corações. Jesus nos limpou dos pecados. É claro que pecamos sim. Davi era consciente de que ele era um pecador. Nós conhecemos a história de Davi, sabemos dos pecados que ele praticou, mas ele sempre abria o seu coração diante de Deus e com sinceridade se arrependia rapidamente diante do Senhor e era restaurado. Queridos, nós temos que ter consciência de quem somos
de quem somos em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, da obra que Ele realizou por nós e em nós, para podermos nos posicionar neste mundo. Este mundo onde as pessoas, onde o sistema gira em torno de satisfazer a si próprio com o que este mundo oferece. Olha só, Davi continua e ele diz: protege-me como a menina dos teus olhos. Ele sabe quem ele é para Deus e do amor que Deus tem para com ele. Ele sabe disso. E ele entende, ele sabe, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele me protege como nós protegemos os nossos olhos, de que alguém não os toque, não os fira. Ele diz: esconde-me à sombra das tuas asas. Isso daqui me faz lembrar de Jesus, diante de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, como eu quis te proteger debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Essa proteção, esse acolhimento para um lugar seguro, esse aconchego maternal, paternal, né? Ou paternal ou maternal, aqui da galinha, acolhendo os seus pintinhos debaixo das suas asas. É essa proteção que Deus tem para nós. E diante das adversidades desse mundo, que não são só agora, em tempos de pandemia, em tempos de crise, não, isso é assim, vai ser assim até o dia da volta do nosso Senhor. A nossa esperança está nele, está no dia em que ele voltar, o dia em que ele vai nos arrebatar, o dia em que veremos ele face a face, como Davi encerra esse salmo, ansiando por esse dia, mas confiando que esse dia vem, vai chegar e eu vou ver o Senhor face a face. Essa segurança de que nós somos a menina dos olhos de Deus, de que nós somos aqueles a quem o Senhor acolhe debaixo das suas asas, protegendo. É essa identidade que nós temos que ter convicção para vivermos hoje. Nós somos assim, nós somos justificados diante do Senhor pelo sacrifício de Cristo Jesus, e isso é graça de Deus, não é mérito nosso, é pura graça do Senhor e amor dele para conosco. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos esses quem o Senhor estende as suas asas e os acolhe em segurança, em aconchego, em amor. Esses quem Deus cuida. E queridos, sim, nós podemos chegar diante do Senhor com ousadia e pedir: Senhor, faz justiça a nós nesse tempo. Olha esses que estão nos oprimindo, Senhor, e afasta eles de nós. Faz justiça em nosso favor, porque, queridos, Deus, Ele está pronto para nos proteger, para nos guardar, para cuidar de nós hoje, neste tempo. Ele está pronto para isso. Ele está pronto para estender as suas asas sobre nós. Podemos clamar diante dele e dizer: Senhor, se levanta em nosso favor e faz justiça nesse momento. Eu sei que eu vou ver a tua face um dia. Eu sei que eu sou a menina dos teus olhos. Eu sei que um dia o Senhor voltará e eu serei glorificado e eu vou ver o Senhor. Mas, Senhor, eu preciso hoje da tua justiça também. E Deus faz, Deus manifesta. Davi diz: eu sei que eu clamo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor responde a minha oração. Porque eu sei que eu sou justificado e eu sei que eu ando nos teus caminhos e eu sei que eu sou a menina dos teus olhos. Queridos, clame ao Senhor confiando na resposta dele, sabendo quem você é diante dele, e desfrute da segurança, do amor, da proteção, do cuidado que ele tem com você. Tenha convicção disso e coloque o teu coração na satisfação das coisas eternas.
Não deixe que este mundo também te seduza e te leve a desejar se satisfazer com o que ele oferece. Deus nos abençoa, cuida de nós, nos prospera, sim, mas a nossa satisfação tem que estar na eternidade, no dia em que o veremos face a face. A nossa satisfação tem que estar em desfrutar do amor dele para conosco e não do que este mundo oferece. Amém? Glória a Deus, queridos, que esse salmo tenha te ministrado como me ministra. E eu quero orar com vocês agora, para nós encerrarmos esse momento. E eu quero te lembrar que se essa palavra te ministrou, compartilhe com outros. Compartilhe com outros, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus familiares, para que eles também sejam ministrados. Amém? Senhor, obrigado, Deus, por este momento, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por sermos a menina dos Teus olhos. Obrigado por sermos, ó Deus, aqueles a quem o Senhor acolhe debaixo das Tuas asas com amor, com carinho, com aconchego nesse tempo, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor irá voltar e nossa esperança está neste dia em que poderemos Te ver face a face. E então seremos satisfeitos. Não nos deixa sermos seduzidos pelas coisas que este mundo oferece, Senhor. Mas nós clamamos, faz justiça em nosso favor neste tempo de crise. Faz justiça em nosso favor nesses tempos de dificuldade, Senhor. Em nome de Jesus, levanta-te a nosso favor, levanta-te, Senhor, a favor da Tua igreja, levanta-te, Senhor, Tu que és imparcial e justo, a favor, ó Deus, do povo, a favor da nação brasileira, e faz justiça. Olha, Senhor, para aqueles que têm oprimido as nossas vidas, para aqueles que têm oprimido este povo, para aqueles que têm oprimido, Senhor, os pobres, ó Deus, com o único desejo de se satisfazerem com o que este mundo oferece. Olha para eles, ó Senhor, e traz justiça, Senhor. Traz justiça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo. Amo cada um de vocês. Muitas saudades. Mas em breve estaremos juntos. Fiquem na paz.